Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou entrevistar a Lilian, maravilhosa, muito obrigada por aceitar esse convite. A Lilian é bióloga, então mais uma profissão aqui para vocês conhecerem, saberem como que é o processo de atuação, o processo da faculdade. Não deixem de assistir os outros vídeos do canal, as outras entrevistas também estão super legais. Tá bom, gente? Então, vamos conhecer a Lilian, maravilhosa. Imagina. Lilian é bióloga, né? Isso, Você amiga. saiu da escola e já ingressou na faculdade? Isso, eu ingressei no curso de Ciências Biológicas com 17 anos. Novinha de Nossa, tudo, é. ali na flor da idade, tomando uma decisão. Pra Que vida. legal. E o que te fez escolher biologia? Olha, antes de eu te contar o que me fez escolher biologia, eu quero te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer. É um prazer ser sua amiga, é um prazer estar aqui também, contar um pouco da minha história. Obrigada. Espero que venha contribuir mesmo para a decisão, né, de quem for ouvir a gente, nessa questão de escolha profissional e essa trajetória toda, tá? Obrigada a você. Vamos lá. O que me fez escolher? Eu lembro que desde o meu ensino fundamental 2 até que é o sexto ou nono ano, né? Que a gente já é da época das séries, agora é anos. E eu tive uma professora fantástica, assim. A Lúcia era maravilhosa. Ela, como professora de ciências, ela era muito rígida, que acho que a gente é de uma geração de professores mais rígidos mesmo em sala de aula, né? Bem metódicos, aquele padrão mesmo escolar, né? Escolástico, exatamente. Não é como hoje, né? Que o professor é simpático, o professor é engraçado. Não, a gente era um atrás do outro, e olhe lá. E levanta na hora que o professor entra na sala, né? Eu não peguei. Você não pegou? Eu peguei. Mas você morava onde? Aqui em São José mesmo? São José. Acho que como eu era mais do interior, Pindamonhangaba, cidade menorzinha, o professor entrava na sala, a gente levantava, né? Respeitava o professor e sentava de novo. Que a gente não vê, né? Hoje nossa, nunca no Brasil. De aula, você nem sabe que é o professor. Tudo, né? Não é jeito. Na hora que vê, ele tá ali, sentado. Esperando a turma se acalmar. Exatamente. Mas ela era uma professora, assim, muito dedicada com as aulas práticas, sabe? Sim, então, eu aprendi muito ciências com ela. E tinha também uma questão, assim, das aulas de laboratório, que para mim, eu estudava numa escola municipal e era uma sala, assim, que tinha 35 alunos. Então, aquele calor do ambiente, aquele calor humano, né? E quando a professora falava, por exemplo, assim, terça e quinta eram as aulas fora da sala de aula. Ela falava assim, os meninos agora vão para a quadra, educação física, e as meninas para o laboratório. Eu tenho uma lembrança que eu pegava assim meu caderno e eu saía da sala de aula. Sim. Porque, pasme, né? Eu fui professora durante 17 anos, mas eu odiava a escola. Que coisa! Assim, uau! Como aluna, né? Sim. Deixando claro gente. Na posição de aluna, Sim. você odiava a escola. Nossa, eu ia pra escola assim, arrastada. Não acredito, Lilian, meu Deus. Eu acho que porque o sistema ele era muito rígido, Sim. né? E a escola não era um lugar que hoje se vive, até se prega. É cativante, né? Hoje acolhedor. Crianças, hoje é muito mais legal estudar. Então, quando a professora falava laboratório, eu lembro que teve um dia, uma lembrança assim, que eu abracei meu caderno, né? Saí, olhei aquele céu azul, falei, gente, que delícia, laboratório. Vou sair da sala. Era um bálsamo. E lá eu entrava, via aqueles insetos. Sim. Não gostava, deixando bem claro, né? Os animais no formol. Mas a parte de colocar fogo nas coisas, né? A parte prática. Experimentos. Isso me aliviava a tensão de estar na escola da 1 às 6 da tarde. Legal. Então eu falava, hoje eu vou dar um respiro. Sim. E então, assim, ela tinha uns momentos com a gente que me trouxeram, assim, me trouxe o alívio na escola. E aí, quando eu fui para o ensino médio, eu tive um professor maravilhoso, o Walter. Né? A gente guarda o nome, né, dos professores marcantes. Ele era engraçadíssimo, ele tinha uma didática incrível. Também de biologia ou ciências. De biologia. E eu pensava assim, nossa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer biomedicina, né? Que você achava que eu tinha feito. Vou para essa área de biológicas, de saúde. Sim. E falei, eu vou tentar biologia. Porque foi também uma escolha até que eu considero imatura. E aí fica a dica, né? Da sua posição hoje. Como ela é importante. Sim.
ter um profissional que direcione, que fala, ó, você vai escolher pelo salário, pela vocação, pela própria alegria e disposição de satisfação. Estar ali, exatamente. Então, pais, por favor, invistam. Né? E olhem para isso. E até para esse professor ser tão cativante, chamar tanta atenção para a aula dele, ele tinha vocação para isso. O exercer da profissão dele era com certeza muito mais leve. Eu vou até trazer um dado aqui no meio, um paralelo à nossa conversa. Antigamente, o professor ele era muito melhor remunerado. E aí, em determinado momento, essa remuneração caiu muito e aí baixou a procura pela profissão, porque ainda existe muito isso, né? Da intenção, eu vou para a profissão que me paga melhor. Sim. E aí, o que aconteceu? Baixou o valor da faculdade. Então, áreas da educação têm um custo muito menor. Sim. Uma faculdade de pedagogia, uma licenciatura, tem um custo muito menor do que a maioria dos cursos. Aí é onde as pessoas ingressam porque... eu consigo pagar isso aqui, consigo pagar esse valor, então mas elas não têm vocação, não têm aptidão para desenvolver aquela função, e muitas vezes não têm nem interesse em desenvolver a função, mas vão porque eu preciso fazer uma faculdade, preciso me formar em alguma coisa, sim, né? Sim. Isso é triste, infelizmente. Até nessa condição, por exemplo, né, sair do ensino médio, eu vou escolher alguma coisa, o que eu passar. E vou. Né? E aí você vai empurrando, vai empurrado mesmo, né? Pelas circunstâncias. E aí você perdeu tempo. E aí hoje a gente vê o cenário de professores. Sim. Que é caótico, infelizmente. E eu digo assim, isso pelos professores. Quantos professores estão passando mal, indo para doenças psiquiátricas mesmo, depressão, ansiedade, porque não estão conseguindo dar conta. Eu entendo que hoje a gente tem uma geração de alunos muito mais difíceis, sim, mas também existe uma questão de que o professor não nasceu para aquela função. Aquele professor não nasceu para aquela função. Aquela pessoa, ela poderia estar desenvolvendo uma habilidade dela muito maravilhosa, muito melhor, estando muito mais satisfeita se ela tivesse escolhido com um direcionamento mais dentro daquilo que se encaixava, né? Sim. Mas enfim, fecha parênteses. Não, mas é muito válido, porque é a questão do... que talvez se escuta muito, né? Mas se prega, mas não se estuda tanto. É a questão do autoconhecimento. Sim. Então, quais são as minhas habilidades mesmo, né? Naquilo que eu faço com prazer, com essa intenção de dar certo, com maestria, exatamente. Porque você falou dessa questão salarial, e ela é um desafio mesmo, né? E eu ouso dizer, aí perdão aos colegas que já caminham há mais tempo com isso, mas na minha trajetória como docente, eu entendo que a questão salarial, ela pode ficar em segundo plano, nessa condição de desafio de sala de aula. Sim. Né? Você tocou num ponto da questão da ansiedade, né? Da saúde mental. Isso é um desafio mesmo, que a sociedade, eu acho até como um todo, ela não aprendeu a lidar com os desafios do docente e as escolas também ainda não trabalham isso, ou se trabalham, né, também. Não conheço todas, né? Mas ainda não vi um programa efetivo para auxiliar os professores. Porque eu como aluna, né, lá no ensino fundamental, 34 colegas, 34 crianças, pensa no desafio. Sim. Eu como parceira da bagunça, né? Que dicas de passagem também sou bagunceira. Eu contribuí um pouquinho. Mas eu era do fundão que estudava, gente. Eu tirava a nota boa. Mas assim, me dedicava, né? Mas assim, existe sim, de fato, um cansaço, porque você precisa cativar esse aluno. Sim. Então, hoje em dia, a gente tem o desafio do quê, né? Como professor. Você precisa preparar uma aula. E aí, por que é um desafio? Não é porque hoje o aluno, a professora chegava lá, passava a matéria no quadro, todo mundo copiava, ela explicava, fazia exercício e acabou a aula. E hoje em dia não. Né? Você precisa conhecer as tecnologias, você precisa ter um plus ali. Feeling muito maior, né? É bem diferente. Criar várias estratégias de aprendizado. Porque você tem 30 alunos e todos eles aprendem de uma forma diferente. Sim. Eu sou muito visual.
Uhum. Então, eu lembro que na faculdade, professora de botânica, Liliana Pereira, e eu sou Lilian Pereira, ela explicava lá o processo energético de fotossíntese. Sim. Aí eu olhava o slide e falava, nossa, interessante. A professora, desenha alguma, né? Uhum. Quando ela trazia assim uma folha, um sol, para contar uma parte daquele processo, aí eu, fez sentido. Peguei o negócio, É, né? Sim. mas tinha amiga do lado que era só no texto. Uhum. Então, e para ela estava satisfatório. Tinha outro que já tinha que buscar vídeos, entendeu? Uhum. E além. Ir além. Mas é Sim. que cada um tem a sua particularidade de aprendizagem. Sim. Então, para o professor, né, voltando para a ideia do planejamento, quando eu preparava as minhas aulas, eu me dava uma margem de 15, 20 dias antes. E aí, você prepara essa aula pensando nesses diferentes grupos de alunos que você tem. Pelo menos era uma preocupação que eu tinha, né? Porque, de novo, para mim, quanto aluna, escola era muito chato. Uhum. Então, eu falava, eu tenho que tornar minha aula como o Walter fazia. Uhum. A Lúcia, ela trazia peixe, para abrir peixe na sala de aula com a gente. Que Eu lembro que ela legal. pegou um facão e fez assim, ó, vamos lá, Aham. aqui tá isso. Hoje a gente usa bisturi, né, luva. Sim. Ela foi bem Aham. hardcore. E a gente, Maravilhoso. né, aquele Aham. cheirão de peixe. Mas o professor, ele precisa se dedicar também, né? Sim. Um psicólogo, um engenheiro, ele precisa de fato estudar o avião que vai decolar. Existe um trabalho em casa, Sim. uma tarefa, né? Além, né? Além, o pré, né? Então, você tem esse planejamento. Você chega na sala de aula, aí é o desafio maior. Porque você tem que olhar para aquela população, né? Sim. E as crianças, elas estão mais agitadas. Hoje eu interpreto assim, apesar de, mas Sim. você tem que, por exemplo, celular. Uhum. Você tem que ir na sala de aula, assim, gente, bom dia, por favor, guarde o celular. E Uhum. aí, né? Isso a cada 15 minutos. Gente, guarda o celular, guarda o celular. E aí o cara esconde aqui, não esconde, né? Põe Aham. dentro do Do estojo. Ai, Jesus. Então, assim, Sim. em alguns momentos ele é um vilão, em outros não. Porque Uhum. nas minhas aulas eu falava, não, amigo, eu também adoro o Instagram. Então a Uhum. gente vai ser amigo, sabe? Sim. Vou usar isso aqui para me ajudar com Como meus um alunos. recurso para eles se prenderem na sua aula e quererem serem cativados, como você E a falou, aula né? ser leve, que a vida Sim. precisa. Sim. A vida precisa ser, Não precisa ser pesado, né? Não precisa ser aquela coisa. né? Sim, Não e respira. hoje a pedagogia vem repensado muito isso também, né? Isso é muito Sim. legal. É. Saindo um pouco do método da carteira, aquele método jesuíta, né? Que Sim, fala é. um atrás do Escolástico. outro, escolástico, bem tradicional. Tem repensado, porque o mundo mudou. Sim. Então, se o mundo mudou, a gente precisa repensar as novas estruturas também. O que você fala das crianças serem mais agitadas, os jovens, antigamente, para chegar na escola, caminhava-se um tanto, voltava-se caminhando outro tanto, gastava energia brincando muito. Hoje as crianças vão de carro, voltam de carro, ficam no celular. Então, elas têm muito mais energia. Então, a possibilidade que tem de explorar isso, elas vão explorar. E se a gente conseguir utilizar isso ao favor da educação, maravilhoso, né? Então vamos explorar esse corpinho aí e colocar em movimento de alguma forma. Deixa o ambiente Sim, mais leve, com certeza. Sabe? Então, essa condição ainda mental era para mim também. Entendeu? Porque eu já estava... Tinha dias também que eu saía da sala de aula e falava, meu Deus. Nossa, daí eu ia para academia, eu ia fazer alguma coisa para... Deixa eu colocar para fora baixar um isso. pouco, porque Sim. de fato, é desgastante, mas Sim. aí o trabalho, seja como professor, como psicólogo, assim, Ainda mais vamos com a lá, cabeça, né? qualquer profissão, ela é desgastante. Sim. O professor, ele tem essa condição, vamos lá, né, sinal vermelho, para a questão salarial, né? De fato, seria importante rever muita coisa, essa questão do salário, da hora-aula do professor, porque, pensa, eu trabalhei também em escola de educação infantil. É puxadíssimo. Com os pequenininhos. Colo, né? Você que é mãe, você sabe. Colo, chora. É puxado. Você tem que ter Sim. a sua saúde emocional, a sua inteligência emocional. Ela tem que estar em dia para não entrar na estafa, né? Eu lembro muito disso na escola. Para eu não me desgastar e não descontar no lugar errado, eu preciso canalizar essa emoção. Ou eu guardo e depois eu vejo o que eu faço com ela. Mas eu
eu tinha essa preocupação, meu aluno tem que sair da minha aula e falar assim, como eles dizem hoje, né? De boa. Aham. E eu também, Sim. sabe? De não tornar Que aquilo mais maravilhoso. pesado. Isso é Porque... vocação É, também. Com certeza. Porque é tão bom, né? Eu lembro também, eu até gostava de ir pra escola, mas eu gostava por causa dos amigos. eu Eu também. adorava ir pra escola conversar com os meus amigos, estar com os meus amigos ali. Enfim, gostava de uma matéria ou outra, mas a questão era os amigos. E tinha essa questão de, ai, hoje é aula de não sei o quê. E aí já gerava um fardo, né? E É. aí é tão bom você olhar assim naquele dia, ai, hoje só tem aula legal. E é bom ser a professora que está no dia de que é aula legal. Sim, e tornar esse ambiente. Sim. Porque a gente tem essa. Aham. Vou colocar várias aspas aqui, mas a gente tem esse poder, sabe? E uma coisa que eu aprendi, eu acho que depois de 15 anos como professora, eu demorei, viu, para aprender, mas você, colega, que vai se formar, Sim, né? tem a oportunidade. Vamos lá, aprenda com o meu erro. Seja inteligente. É isso que fala, né? O inteligente aprende com... Não, o sábio O aprende com o erro do sábio. outro, né? Sim. Então vamos lá, gente. Ó, a dica. Pega essa. Já pega no ar aí, já leva pro É, coração. isso. O que eu fui percebendo ao longo da minha trajetória como professora, porque nem sempre eu fui essa de tornar o ambiente mais tranquilo. Eu sempre fui assim, na escola tem um material, né, para Uhum. apostila, para vencer, e esse material ele é caro para a família, sabe? Ele não é uma coisa assim, Paratex, vou colocar Uhum. nessa Sim. gíria agora. Mas é um investimento que a família Muito faz. alto. Não é pouco não. Por isso que a escola fala, ó, professor, você tem que avançar no conteúdo, aí terminou a apostila. Então a gente tem essa cobrança mesmo, Uhum. que ela tem seu valor, tem seu Sim. espaço, né? Então a minha meta não era cativar meu aluno, era terminar a apostila. E era Uhum. que aquele aluno fizesse um Enem, um vestibular, e ele aprendesse o meu conteúdo. Só que daí chegou um dia, e foi uma conversa que eu tive com uma amiga próxima, a Aline, querida, Aham. e Muito ela, sábia. né, Aham. um amor mesmo. Maravilhosa. Exato. Ela sim, maravilhosa. Sim. Ela me soltou uma frase que ela falou assim: para pensar. Isso depois de quase 15 anos de sala de aula. Uhum. Pensa que a biologia ela é a pirâmide. Ela é uma pirâmide da sua carreira. Né? Você se formou, você fez estágio, né? Mas a biologia ela é a ponta dessa pirâmide. A base dela é o relacionamento. Que maravilhosa. E eu. E Que ponto de aquilo. vista, gente. E eu acho que isso assim, ó, você é professor, você é engenheiro, você é policial, você é advogado, é sempre o outro. Sim, com certeza. É sempre o próximo. É Sabe? o relacionamento com o outro, né? Não é É, só sobre o executar da função. não é. Não é. Maravilhoso, maravilhoso. É isso. Porque. Porque se eu pensar Sim, na minha. Fez muito sentido para muito. mim. E quando eu paro para pensar, por exemplo, assim, na atividade docente, olha só. Hoje em dia, se o aluno ele quiser aprender ciclo de Krebs, você lembra disso? Não, isso Ciclo de não, Krebs não lembro. tá acontecendo agora. Ah, tá. Processo energético. Entendi. Maravilhoso. Sim. Complexo. É difícil até de você explicar, Uhum, sabe? Como que acontece o ciclo mesmo. uhum. Mas a gente busca didática. Na internet tem muita coisa. Você mergulha aqui, você Sim. você faz até teatro no ciclo de Uhum. Krebs. Uma vez eu ensinei esse ciclo fazendo meus alunos ali a legal. Globo tava perdendo. Mas todo mundo foi Adorei. muito bem na Talentos. prova. Talentos sendo explorados em sala de aula, né? Biologia. Mas a turma foi muito bem. E hoje Sim. eles me escrevem, professor, lembra? Eu fui a molécula tal, viu A só? molécula. Aí você Adorei. descobre. Sim. Mas a biologia, o que eu pensei nesse sentido do ciclo de Krebs, né? Eu falei, gente, se ele entrar no site do professor X, ele vai, naquela madrugada da prova, na véspera, Sim. ele vai acessar lá e ele vai aprender. Falar, nossa, esse cara. Tem muitos desses comentários assim. Nossa, você explica muito bem, professor fulano de tal. Na minha professora, não explica nem metade do que você. Ah, O cara da internet, ele pode te explicar o ciclo de Krebs sim. muito melhor do que eu. E tudo bem, né? A Uhum. didática dele é outra, te alcançou, ótimo. Mas o relacionamento?
Sim. E essa coisa do menino me encontrar no mercado e E a falar, troca? eu fui a Sim. moleca. É mesmo. Ele vinha te cumprimentar, Sim. sabe? Ter Uhum. esse relacionamento. Sim. Eu falei, é isso. Então, Aham. não, a gente não despreza o conteúdo. Muito pelo Uhum. contrário, porque daí o aluno ele vem para a aula por causa de você. Aham. Não é só pelo conteúdo, mas aí o conteúdo faz parte É. do processo, né? Depois que eu mudei isso, eu tinha aluno assim, ó, que eles assistiam aula assim, ó. Curtindo. Aí eu ficava, será que eu tô suja? Eu tô rindo de mim? Será que eu sentei em algum lugar? Com essas caras. E a sala, que era aquele agito, Sim. começou a entrar num ritmo, Sim. sabe? Legal. Que você não fica, gente, silêncio, vai pra cá, Aham. presta atenção. Não. Eu falei assim, Perfeito. gente, então, ó, vamos lá, vamos começar. Ó, Uhum. na última aula a gente viu isso, aí fica quieto. Ô, a pessoa tá falando. Quero prestar atenção. Aí eles se organizavam e a aula dava 55, 50 minutos. Aí eles, e professora, acabou, deu. Sério? Que era. Esse é o barato. Sim. Sabe entrevista quando termina? Aham. Ah, Não acredito que acabou, né? Tá tão gostoso, pá. era Sim. isso. Não Que era legal. sempre, né? Porque eu não sou Mulher Maravilha. Mas na maioria das vezes. Mas dava aquele Sim. equilíbrio. Então, Mais pro alto do que pro baixo, né? ai, Que legal. E assim, essa questão, né? Muitas pessoas às vezes falam, eu não gosto de lidar com pessoas, eu gosto de lidar com processos, com números. E assim, ok. Mas é muito difícil você não lidar com pessoas em circunstância alguma. Exato. Né? Então, a gente tem pessoas que vão ter a inteligência interpessoal, isso vai ser um facilitador, ela tem uma boa comunicação, enfim, vai ser fácil. Mas tem pessoas que vai ter que desenvolver isso. Sim. E aprender qual que é a melhor forma, o manejo, para isso ser bom para ela também. Porque senão fica desgastante, maçante, você tá ali num processo de que, vou ter que falar com o meu supervisor, vou ter que falar com o cliente, vou ter que falar com alguém. Não, vamos tornar esse processo legal. Não é só sobre na sala de aula, é sobre lidar com pessoas, né? Sim. Não é, vamos pensar isso que você falou, tá ali na pirâmide, o restante é como é a relação. Vamos ter uma relação legal, transformar isso de uma forma legal. Mesmo que não tenha a inteligência interpessoal tão bem aflorada, vamos trabalhar, aflorar isso, né? Melhorar, executar. Mas, que a vida pede, né? Sim. Mas eu fiquei curiosa aqui. Você falou que a sua professora levou peixe, né? Tinha um momento ali. O que você fazia para tornar essa aula também desse jeito? Você já levou alguma coisa? Várias. Ah, é? Várias. Quero saber. Olha, eu acho que são 3 momentos, assim, que me marcaram bastante. Inclusive, eu divulgo no meu Instagram. Todos... Ah, é? Depois, qual que é seu Instagram? Já fala aí, qual que é seu arroba? Meu arroba é @cruz_lilian07. Cruz, eu vou pôr na descrição do vídeo para vocês seguirem a Lilian, tá bom, gente? Mas é um meio de comunicação da minha profissão também. Que legal. Né? Acho que é importante divulgar que a gente faz de bom também, né? Com certeza. É o que eu faço no meu também. Vamos lá. Dentre os filhos, os passeios. Exatamente. A nossa profissão, que a gente gosta. Bom, eu tive 3 momentos assim que me marcaram, eu acho que também marcaram muito meus alunos, porque eu sou muito prática, não no sentido de vai e resolve, mas assim, a biologia, eu me encontrei como bióloga por isso, pela oportunidade de desenvolver coisas práticas. Que legal. Então, eu preciso ver como se funciona. Então, é assim, né? O processo. E também um pouquinho de ser metódica, né? 100 gramas de. Não, 98, não, mais volta um lá. pouquinho. Volta. Também gosto muito de confeitaria, né? Então, e confeitaria é grama por grama pra dar certo, né? Não, ali. É uma química mesmo, né? Não deixa de ser. Mas, o ano passado, eu fui professora de ensino médio do Fundamental 2. Sim. E aí, para trazer o aluno para a sala, para trazer ele para minha aula, com leveza e curiosidade. Olha, teve um dia que eu conversei com uma amiga também, que é enfermeira. Falei assim, escuta, tá lá num livro didático, eu tenho na apostila, né, que eu tenho que falar sobre parto. A diferença do parto cesariana e do parto normal. Mas assim, pensa comigo, 7 da manhã, segunda-feira. Crianças do 7º ano têm os seus 12, 13 anos de idade. Acho que não passa disso. E também não é menos que isso. Se for, gente, perdão. Mas é por aí. São pré-adolescentes, adolescentes, né? Nas mudanças, né? Sim. Fisiológicas.
O texto era muito bom, material riquíssimo, mas eu falei, não, mas a gente pode pensar em algo a mais. Porque a apostila, ela é um guia, né? Você tem que usar, enfim, Sim. mas nada te impede de você aprofundar. E aí eu vou levar uma placenta. Não acredito! Você levou uma placenta pra sala de aula. Vou dar um jeito aqui, porque a turma tava tudo, né? Ai, Que lousa, legal! apostila. Eu Meu falei, Deus! é isso. Eu falei, como é que eu vou arrumar essa placenta? Aí, a Uhum. arte de se comunicar, Sim. que você precisa. Eu sou Uhum. engenheiro, mas você precisa aprender a conversar, Sim. né? Vencer essa barreira aí. Conversa vai, conversa vem, amiga enfermeira, gente que trabalha no hospital. Eu falei assim, me arruma uma placenta. Pede emprestado lá pra mim, porque como é um órgão, né? Não Sim. posso levar e jogar, Sim. né, no lixo da cozinha lá de casa. Não. É o lixo certo de descarte, né? E tal. Ela é incinerada, né? Ela é queimada. Sim. E aí, uma amiga que trabalha na maternidade, liguei pra ela e falei, você consegue uma pra mim? Ela falou, consigo. Vou pedir pra uma mamãe aqui e a gente vai te levar essa placenta. Que O legal. neném nasceu 3 da manhã, 6h30 a placenta tava no portão da escola. Ai, não acredito. Que legal, Aí eu cheguei com uma gente. sacola grande assim, as crianças. Com órgão. Aí as crianças, o que você tem, professora? Eu falei, ai, nem te conto. O formol, né, tava bem forte. Sim. Aí eu cheguei na sala, peguei uma bandeja, falei, gente, então, aula de hoje sobre sobre diferença de parto normal, cesariano, vamos lá. Ó, coloquei na bandeja. Isso aqui é uma placenta. Eles, professor. Novinha, essa placenta é novinha, fresquinha. Fresquinha. Pode quem quiser experimentar. Não tá vendo preço, não. Tem gente que come, né? Com todo respeito a quem come. Eu não comi a minha. Vai lá. O Wesley, na hora que eu tive o Matias, né? Eu sempre estudei assim, que tem a contração, meu parto foi normal, a contração, e aí depois depois que o neném nasce, ainda tem a contração da placenta. Expeli. E aí eu fiquei ali com o neném no colo, com a cara assim, ó, esperando a próxima contração e nada da contração vir. E aí meu Deus, a placenta não quer vir. E aí eu perguntei pro médico, cadê minha placenta? E a placenta? Ele, não, filho, já puxei aqui, ó, já arranquei. Aí o Wesley virou pra mim assim, quer guardar pra comer? Brincando assim, eu falei, não, muito obrigada, pode ir pro lixinho aí mesmo. Não quero. Não é, eu amo carne, Eu tenho uma amiga que guardou, ela não Olha. comeu, mas ela guardou. Ela congelou por 1 ano e acho que ela ia pôr em alguma planta que ela tinha na casa dela. Tem várias coisas. Tem gente que faz aquela arte de... Não sei se você já viu, coloca a placenta num papel e aí faz um desenho, né? O pessoal... É muito simbólico, né? Um órgão que sustentou o bebê durante 9 meses. Não, ele é lindo. Sim. Como todos, né? Vamos lá. Mas ele é muito especial, né? Sim. E aí eu consegui. Que levei legal. pra turma da manhã, levei pra turma da tarde. Que aula, hein? Ai, eu amei. Que legal, assim, gente. Eu ia adorar. Apesar de eu ter facilidade, né, com essa questão dos órgãos, mas o formol tava tão forte. Eu tava assim, gente, isso aqui é o cordão umbilical. Já tava zonza. Nossa, pra mim também teve um momento, assim, mais delicado. Mas depois eu vi nos corredores, ela, o pessoal da placenta, que não era meu aluno, né, os pequenininhos. Tia, foi você que trouxe, né? Uma placenta, o comentário borbulhando ali. Super, né? E falei, que legal. É pra ir. Sim. Pra gostar, né, do assunto. E o segundo foi o dia que eu levei um coração de boi pra abrir com eles também, pra ensinar sistema cardiovascular. Fica a dica, gente. Essa aula... Gente, como você conseguiu um coração de boi? Você é açougue mesmo? Ai, isso aí você liga lá, encomenda. E pode ser de porco também, para quem quiser fazer. Que legal. E aí você organiza lá os alunos e explica para eles a pequena e a grande circulação, né? Sim. E é parecido com o humano? Sim. Acho que sim, né? Ele está na mesma classe, Não né? é muito grande? Então, sim, do boi. Pensa assim, do ser humano, né? O nosso é assim, né? Pequenininho. Equivalente à palma da mão fechadinha. Então, do boi. O do boi é... um coraçãozão. Um coração. Depois... Vamos divulgar as fotos? Tem no seu Instagram também? Que legal. Tem vídeo dos alunos explicando que legal. a pequena e grande circulação, que é um conteúdo, e aí também aponta, né? Porque, por que fazer tudo isso? Porque, por exemplo, o sistema cardiovascular é um conteúdo muito cobrado nos vestibulares. Então, a Unicamp
cobra muito, né? Sim. A USP também tem na parte, tanto a FUVEST, né? Tanto na optativa quanto na dissertativa, ela é uma questão que sempre cai. Sempre cai Então, em vestibular. Pro aluno responder isso com tranquilidade. Seu aluno nunca mais esqueceu a Querido, sua aula. Nunca mais esqueceu, com certeza. comenta nesse vídeo. Tô esperando esse comentário. Que legal, gente. Fiz com esse, porque para fantástico. explicar a circulação, Sim. então, para onde que o sangue vai, para onde que ele volta, Arrasou. por onde ele entra, tem que saber os nomes. Então, se você vai ficar Sim. decorando, a gente não decora nem o telefone da gente mais, Não. né? Eu não sei o seu, eu só olhei Larissa lá e te mandei mensagem. Sim. Eu falei, não, vamos criar. Melhorar isso, né? E a terceira e última foi quando eu expliquei na parte química, misturas homogêneas e heterogêneas. Eu falei, beleza, isso aqui, ok, essa mistura, essa não mistura. Eu falei, gente, e eu adoro, eu gosto muito de fazer doce, mas dos que eu mais gosto é fazer bolo. Uma coisa simples e me traz um aconchego, sabe? Sim. Então, um parênteses, você pode ir na minha casa comer um bolo? Porque... Ai, né? preciso. Faz tempo que a gente tá tentando combinar isso, né, Lília? Por aí. Mas eu levei a massa, levei as coisas e os alunos fizeram o bolo. Que legal. Que eles assistirem, por exemplo, a aula da placenta, do coração eles não puderam cortar. Porque é com bisturi, material cortante. Mas eu cortei e fiz assim, ó, pode mexer. Né? Põe a mão. Manipulam. Né? A placenta não, porque é um órgão humano e não é legal. Não pode, né? Mas o bolo, eu falei, gente, os ingredientes, cada um vai fazer seu cupcake aqui. E você vai lembrar do que é homogêneo. Heterogêneo. Então, sabe, esses momentos do cotidiano que a BNCC, que é um órgão nacional, né, que conduz nosso sistema educacional, prega, é isso. Então, por que eu também não vou fazer essas aulas? Para trazer meu aluno. Que legal, maravilhoso. Para o relacionamento. Né? Porque o conteúdo ele vai aprender na internet, se ele quiser, viu? Porque eu não sou a rainha da didática. E hoje tá cheio, né? Entendeu? Sim. Até para mim, eu falo, vou dar uma aula aqui, eu não lembro direito essa parte, deixa eu assistir. Dar uma olhada. Sim. Tudo bem, lembrar. Né? Mas o relacionamento, ele é a base, é o que sustenta você ali. Que legal. Então, isso, é o diferencial. É o que diferencia, às vezes, um professor que o pessoal gosta mais do que a aula não é tão boa, a matéria não é boa. Porque eu vi muita gente que não gostava de matemática, achava que não gostava de matemática, mas porque não gostava do professor de matemática. Exatamente. Não porque não gostava da matemática, não era bom em matemática, porque eram pessoas com um ótimo raciocínio lógico. Depois foi desenvolver a matemática de outra forma. Né? Tem essa questão também. E o professor tem esse lado, né? Ele cativa. Ele é influenciador demais. Ou cativa ou não, né? Ou cativa ou não, ele tem um poder. Uma espada ali que pode... Sim. Né? Por exemplo, se é um médico, eu fui agora no oftalmo. Se a consulta dela não fosse tão boa para mim, eu iria em outra. Mas assim, é uma questão de semanas. Dela, sim. Agora, professor, ali todo dia. Às vezes por anos, com o mesmo professor. Entendeu? Então, sim. É melhor você... É melhor ser melhor para os dois lados. Até porque se você chega lá, não, tem que passar conteúdo. Chega, silêncio, e começa a passar... Pra você não é gostoso. Agora você chega, você dá risada, experimenta, vê a reação dos alunos. Isso é cativante também no final do dia, né? Terminar satisfeita, assim, o dia foi bom. Foi exausta. Mas foi bom, foi gostoso. Bom. Fiz uma coisa que foi boa. A gente cansa de tanta coisa, a gente cansa de passear. Por que não pode cansar de uma coisa que é boa no trabalho também, né? Conversar com gente inteligente é isso, a gente percebe. Mas às vezes a gente passa um dia passeando. Eu cheguei exausto no final do dia, cansado, querendo colocar as pernas pra cima, cansar de um passeio, de um hobby, de um lazer. Então, o trabalho, ele vai ser cansativo também. Mas existe o cansaço bom e existe o cansaço ruim. Sim. É igual o passeio. O passeio é um cansaço muito bom, muito gostoso. E o trabalho, ele pode diariamente ser um cansaço bom. Ser um desafio que você gosta de realizar, que você gosta de querer ver o resultado. Isso. Né? É muito essa questão também. Não é sobre não ser um trabalho cansativo, não é sobre não ter esforço, não ter dedicação, mas é sobre você estar colocando as suas energias num lugar que faz sentido para você. Você me fez lembrar, se você me permite? Claro, o espaço é seu. Eu vá, obrigada. Tem história, gente. Eu gosto de falar. Mas você me fez lembrar aqui de uma sala de aula que essa questão do cativar, né? Eu lembro de uma turma que todos os professores, quando a gente estava na sala dos professores, assim, no intervalo,
Ele falou assim, agora eu tô indo para aquela turma lá. Todo mundo batia nas costas, boa sorte. Vai com Deus. Pai nosso. Eu olhava, falava, e eu era nova naquela escola, né? Eu falava, nossa, realmente, e era uma sala, Difícil. olha, agitadíssima. Díssima. Assim, eu gosto de dar aula conversando com o meu aluno, sabe? Então, eu anoto uma palavra aqui, gente, então, isso aqui, vamos anotar. O que significa essa palavra? Mas era engraçado que na hora que eu virava, assim, para escrever no quadro, enquanto eu estava aqui, com a plateia, eles estavam comigo. Eu virava. Essa sala. Aí depois pra você voltar. Quem nunca foi essa sala? Olha, gente, não sejam essa sala. Não sejam essa sala, né? Evitem. Que, nossa, era difícil prender a atenção deles. E daí, uma vez eu fui entrar lá, daí eu falei, professor, agora eu vou lá, pra turma tal. Daí eu disse, Deus te acompanha. Amém. E eu entrei na sala de aula, aí a gente volta para aquela questão que você falou, né? O professor entrava na sala e a gente ficava em pé. A gente tinha uma visão de autoridade. Né? Respeito, a tradição. E hoje se diluiu muito, né? Na sociedade que a gente vive, o que é tradição? Né? O que é educação, sabe? Sim. Respeito com o próximo. Como que é essa estrutura, né? Foi muito repensada. Nossa, diluiu muito. Sim. Então, o que acontecia? Um dia eu entrei e eu fiquei arrumando lá a minha mesa, enfim, porque eles tinham bagunçado a minha mesa. Aí eu tô lá arrumando e eu olho pro fundo, nesse cantinho esquerdo aqui, tinha uns 3 mais falantes lá. Bom, vamos lá, é a verdade. Cantando pagode. Aí eu parei, eu falei, eu conheço esse pagode aí. Daí eu deixei eles, assim, eles estavam lá cantando, eu falei, conheço esse pagode, hein? Conheço esse grupo, vai, solta mais uma aí. A sala fervendo. Sim. Como se eu fosse mais uma colega. Sim. E eu peguei o gancho e continuei cantando com eles. Eu conhecia a música. Deu, e aquela parte lá, que você conhece essa daqui? Daí a gente curte, gente, a professora gosta de pagode. Trago verdade. Mas... Tá tudo bem, é sobre isso, tá tudo bem. Tudo bem. E aí, professora, você gosta de pagode? Eu falei assim, eu adoro pagode. Eu peguei meu Spotify e falei assim, olha isso aqui. Nossa, professora. Pronto. Falei, vai ser assim. Olharam pra mim, me notaram. Me notaram. Aí todo dia que eu entrava naquela sala de aula, eu entrava fazendo o quê? Cantando pagode. Lembrava daquele grupo, eu falei assim, eles, é isso aí. E foi tão bom. Que legal, que sacada, que feeling que você teve. Os 3 mais bagunceiros, eles falavam assim, a professora tá aí. Eles colocavam porque eles se identificaram com você, você se tornou parte do grupo, mas ainda com uma autoridade, né? Sim. Que legal. Nas provas. Que sacada. Fica a dica. Sim. Eles mostrem pros alunos que você gosta de comer, né? O que você gosta de visitar. Né? Aproxima, né? Porque essa questão, a gente saiu de um padrão da autoridade, do levantar e tal, pra ir para um padrão mais assim, olha, eu sou igual a você. Então, vamos sentar juntos. Mas, para ser igual ao outro, eu tenho que fazer uma troca. Eu tenho que comunicar o que eu gosto, eu tenho que mostrar que eu sou igual a você aonde? Na música que a gente ouve, eu sou igual a você. Adoro esse biscoito que você trouxe. Né? E a gente vai trazendo o vínculo. Exato. E aí, a partir disso, vem o respeito. Acho que perde um pouco a questão da autoridade, mas tem o respeito. Eu respeito essa pessoa que tá falando, assim como eu respeito a minha colega quando tá falando. Que é muito... Melhor, né? Até, né? Nossa, ele me respeita. Que me respeitar. Isso também marca a gente como professor, né? Porque, assim, existem professores que... Outro ponto, né? Eles esperam assim, professora, você adiciona a gente no Instagram? Adiciono. Você adiciona? Então eu falo, mas por que não? Por que não, né? Me soava essa pergunta. Eu fazia, não, pensei que tem professor que não adiciona. Eu falei, bom, mas eles têm os motivos deles. Sim, que tá tudo bem. Né? Depois é a ideia deles. Mas eu não tive essa barreira. Sim. Que também me ajudou muito. Daí eles comentavam minhas fotos, né? Eu falei, eu vi que você foi em tal lugar. Uma troca ali, né? Relacionamento. Né? Aí eu ia corrigir prova, professora pagodeira, corrige com carinho.
Aí fazia um coração, Adorei. eu colocava essa música. Eu Belezinha. corrigi aquilo, gente, olha, Aham. deu certo. Sim. Até aquele momento, né? Existe a Funcionou. tensão, né? Existe o estresse da vida, Sim. mas Era passou. mais gostoso, né? Muito. Então a dica é, se identifique com o seu público, né? Cria empatia, relacionamento, contato, conexão. Conexão. Você não tá mais numa postura de autoridade, mas você pode ter uma postura de respeito. E o respeito, ele vai vir através dessa troca, né? Que você construiu. Até Maravilhoso. porque a gente vive também nessa sociedade que acho que os adolescentes eles são muito bombardeados por isso. Os adultos também, mas é um grupo na sociedade que é muito carente. Então, tem meninas, eu tive alunas, tem alunos, enfim, a gente sabe, a gente consegue enxergar isso dentro de uma sociedade, quando você se aproxima do público adolescente, sabe? Eles são carentes, dos pais, das mães, né? Desse olhar cuidadoso, porque tinha coisas que eles falavam assim, professor, eu não conto minha mãe, hein? Não, tá bom, pode deixar. Né? Até hoje, desculpa, mamães, mas é comigo. Sim. Mas quando o adolescente ele se identifica com você e quer criar esse vínculo, alguns se chegam por identificação, sabe? Outros pela própria carência. Então, sim, do acolhimento. Do acolhimento, Então, olha a diferença. Sim. Entende? Que a gente não pode misturar aqui, né? Essa questão da pedagogia, não ter, fiz, como é que eles falavam isso? Da questão salarial. Não é esse o ponto, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas o quanto eu posso influenciar esse aluno, entendeu? A não fazer uma besteira, a não... Até respeitar os pais, sabe? A estimular. Então, chega em casa, arruma sua cama. Você vai ver como seu dia melhora, você não vai receber uma bronca menos. É só guardar aquela louça. Sim. Faça o dia da sua mãe feliz. Sim, ó, o dia das mães passou aí, ó. Então, eu vejo nesse ponto também. Sim. Eles são mais carentes hoje, eu acho. Muito influenciados e, por vezes, mal influenciados pelas redes sociais. Sim. Às vezes nem procura, mas acha, sabe? Coisas que não deveriam ter acesso. Mas criar, de novo, um relacionamento. E você pode influenciar, obviamente, né? Para o bem daquela criança. Com certeza. Então, eu acho que existem ganhos nisso, entendeu? Com certeza. Então, criar não é uma ponte, criar vínculos. Perfeito, Lilian, perfeito. Maravilhosa. E você atuou no ensino fundamental 2, ensino médio e Superior. Universidade também. Desafios diferentes, Sim. né? Públicos diferentes. A hora que você chega no nível superior, tem pessoas de todas as idades. Sim. Né? Tem a pessoa o jovem que acabou de sair do ensino médio, mas também tem a pessoa que está renovando sua carreira. Talvez os de 40 e poucos anos, 50. Na minha faculdade, no meu curso, tinha uma senhora de quase 70. Uau. Fazendo psicologia. Coragem. Advogada, a vida inteira. Advogada de sucesso, assim, muito bem reconhecida, muito bem remunerada. E ela falou, meu sonho sempre foi ser psicóloga. Uau. Ela foi advogada porque o pai dela queria que ela fosse advogada. Aí aconteceu do pai dela falecer e ela falou, agora eu vou fazer psicologia. Olha lá. Olha lá. Exatamente. Então, assim, na universidade tem várias idades. Como que foi pra você enfrentar essa distinção? Você teve facilidade também? Foi mais fácil? Foi mais tranquilo? Na faculdade eu fiquei 6 anos, dei aula na biologia e na pedagogia em Taubaté. Que legal. E eu falo, olha, desses 6 anos eu falo de aluno. Eu falo com uma aluna. Da universidade. Da universidade. E até porque a gente faz aniversário nas datas próximas, assim. Sim. E ela é uma mulher muito guerreira, empreendedora. Então, acho que eu me identifiquei, sabe? Com esse perfil, assim. E, enfim. Mas na universidade, o pessoal realmente tem outra cabeça. Né? Dificilmente, eu não me recordo aqui de ver uma rodinha de alunos ali cantando pagode. Sim. Entendeu? Até porque se ele não quer estar lá, ele sai. Exato. Exatamente. Na faculdade você não precisa ficar ali esperando, né? Terminar a aula, né? Se eu não tô afim, eu saio daqui, não preciso estar aqui, né? Eu entendo assim que a pegada
que eu tinha, posso falar assim, né? Pode. A pegada que eu tinha no ensino superior, ela não era mais séria, né? Porque durona, assim. Mas a gente não tem tanta abertura. Eu não tive, assim, tanta abertura, certo com os alunos que eu orientei, né? TCC. E acompanhei projeto. Mas você tinha uma linha realmente mais séria, eu acho. Não Adulto durona. para adulto, né? E não eram meus amigos. Né? Não que as crianças fossem, mas eles são crianças. Sim. Então eu precisava me adequar um pouco. Ser mais pedagógica, né? Sim. Pronto, exatamente. Né? Mas na universidade era uma dinâmica mais séria, mais. Enfim, a tratativa. Né? Então, apesar de eu ter alunos também lá com 30, 40, 50 anos, que em termos de conhecimento, de responsabilidade, era um adolescente. Você é amor, você tem que fazer tarefa. Aposto que sim. Meu bem, se você não lê, vamos lá. Vamos fazer esse TCC que tá empacado. Esse parágrafo aqui. Sim. Mas essa criação de vínculo, ela é um pouco diferente, sabe? Porque também já tá formado, né? Porque já tem sua família, sua casa, já tá. Sim. E ele quer o quê? Ele quer formar. Ele não quer, eu não gosto de botânica, mas vamos lá, vamos fazer. Ele já tem esse pensamento mais maduro, de que eu não vim aqui fazer só o que eu gosto. O adolescente não. O adolescente eu tenho que tornar aquilo de alguma forma que ele goste. O adulto, ele tá ali porque ele escolheu fazer aquele curso e ele tem que fazer parte da grade. Exato. Né? Ele tendo ele gostando ou não daquela matéria. Falei de botânica porque todo mundo na faculdade de biologia, enfim, torcia o nariz pra botânica, né? Os nomes, Bryophyta, Pteridóptera, termina aí, vai. Quais são os outros grupos? Plantinha grande, plantinha pequena, plantinha de jardim. Eu só compro cactos. Em casa só tem cactos, porque eles não morrem com facilidade. Eu deixo no sol, perto do sol, onde pega sol de manhã, água quando eu lembro. Acontece, a vida moderna da mamãe. Não sou mãe de planta. Zero talento pra mãe de planta. Tudo bem. Eu também, as minhas lá em casa. Tem um que chama Highlander. Por que será, não é mesmo? Sobrevivente. Por que será? Mas na faculdade, eles... gente, eu vou ter que saber. Bryophyta, Pteridóptera, Sim. Vida que segue. Sim. Agora, adolescente, eu tenho que levar ele para um parque. Isso eu fazia muito. Sim, que legal. Vamos pro Santos Dumont lá. Vamos conhecer as Bryophyta que tem no Santos Dumont. Vamos conhecer as Pteridóptera. Para eles era a parte lúdica. Pro adulto, amigo. Sim. Senta. Você vai ter que ler. E é isso aqui. Sim. Parabéns. Qualquer coisa você me escreve. Né? E o adulto, ele já sabe da sua responsabilidade. Então, mas de novo, essa ponta do afeto. Porque, por exemplo, professora, eu tive um caso assim, meu pai faleceu, eu não vou conseguir escrever agora. Então, tranca sua matrícula, se recupera, chora, se você quiser trancar, se você quiser ficar aqui nesse processo, né? Porque cada um reage diferente. Sim. Então, mas... É diferente o lidar, diferente. Né? A maturidade leva a gente a ter essas conversas, né? Sim. E essas visões, assim, de vida. Então, com certeza. Pensando nisso, professor, você se formou, né? Vou pro fundamental, vou pro médio, você vai precisar usar da ludicidade. Você vai atrair esse aluno. Não, eu quero ensino superior. Então, você pode ser mais técnico, você pode ser mais direto. E nada impede de você criar vínculo, né? Tinha professor que ia beber com os alunos. E tudo bem. Sim. Né? Até é bom, porque vai lá e faz amizade com os alunos. E cria vínculo. E cria vínculo da mesma forma. Mas não é mais necessário, não é tão necessário quanto nos pequenininhos, no fundamental 2 e médio. Que legal. Faz a diferença. Que trajetória bonita, né? Assim. E assim, quero acrescentar nessa entrevista, você não comentou, mas o francês. Onde entrou o francês? Você foi professora de francês, ainda é? Não. Ainda arrisca na área? Não, aujourd'hui não. Eu sei muito pouquinho de francês. Não, mínimo do mínimo. Porque quando eu era criança, aconteceu do meu pai receber uma transferência para a França no trabalho e a gente começou a estudar francês, todo mundo em casa.
E só que assim, eu não queria ir de jeito nenhum. Sabe aquela coisa assim, eu não quero, eu não quero. Eu pedi a Deus pra não ir. Eu fazia a minha oração, sem meu pai saber, antes de dormir. Ficava, que dê tudo errado, que a gente não vá pra França. Amém. Amém, ia ficar 3 anos lá. E eu sempre fui Uau. muito família, assim, minha avó, muito apegada com a minha avó. E muito apegada com os meus amigos. Sempre fui muito apegada com amigos. Os meus mesmos amigos de infância são meus amigos até hoje. Uhum. Então, Que lindo. eu sempre construí esse laço, assim, e pra mim era incabível ficar longe da minha avó e dos meus amigos, Olha. sabe? E aí eu ficava, não vou, não vou. E aí a gente estava francês, tá começando a prestar nem atenção no que tá acontecendo. Porque meu pai ficava assim, você tem que aprender os materiais escolares, que chegando lá, você vai pra escola. Eu ficava, Não vou. não vou, eu não vou, não vai dar errado. Deus ouviu minha oração. Então, querida, por favor, por mim, Oro pra você ir. Mas aí foi professora de francês durante um período pra Sim. treinar a língua mesmo. Porque assim, nessa trajetória de formação, eu fiz biologia, né? E me Sim. formei em 2005. Aí eu falo assim, eu fico, gente, 2005. 2005, quase Né? 20 anos. Meu Deus, Daí eu ingressei na minha primeira tentativa de mestrado, porque aí isso também pra mim era muito claro. Eu queria ser professora, Uhum. sabe? Já era. Não era laboratório, não era outras áreas. Em um determinado momento da minha carreira, eu pensei no laboratório, sim, Sim. sabe? Não excluí também essa possibilidade pelo prazer da parte técnica. Então, isso e da descoberta. O laboratório também tem muito isso. Você fala, nossa, esse com esse, vamos ver o que vai dar? É isso, sabe? De testar uma célula, medicação. Sim. Isso também me encanta. Mas quando eu saí da faculdade, eu falei assim, eu vou fazer mestrado. Prestei para a USP, para a Unicamp. E aí, na USP, eu não passei por um ponto. Na prova de proficiência. Ai, não acredito. Na prova de francês. Por um ponto, não passei lá. Poxa vida. E a USP, ela tem um processo diferente, né? Você primeiro faz a proficiência, depois você faz a parte... Eu tentei meu mestrado na USP, na USP também. Sim. Mas depende da USP, na verdade. A USP de São Paulo é assim. Sim. Primeiro eu sou feita de São Paulo. Sim. Na USP de São Paulo, você primeiro faz a proficiência, a entrevista. Na USP de Guará, não. Podia ingressar, por isso que eu consegui, porque aí a prova era só depois. Eu tinha que passar na prova no processo do mestrado, em algum momento. Sim, então não sim. tinha. Se não chegasse no final do mestrado e não tivesse passado, não teria valido de nada. Aí é um risco também. Sim, Faça sua língua estrangeira. Faça sua língua, estude caso você queira fazer um mestrado, Exatamente. porque é necessário. Mas depende da USP, cada USP tem um padrão. A Unicamp foi isso. Uhum. Daí eu prestei Unicamp passei para todas as 300 fases lá. É muito fácil. Né? E aí no curso, aí você tinha que fazer o teste de proficiência, a prova. Uhum. E aí eu falei, gente, se eu não passar nessa prova agora, porque eu estudei 7 anos de francês, né? Nossa, gente, agora. É muito tempo. Mas foi o momento que eu cochilei mesmo ali. Uhum. E também não era para ser, né? Sim. Na USP, enfim. Aí fiz 2 anos. Acredito muito nisso também. Né? Uhum. Por um ponto, falei, não. Sim, eu acredito muito nisso. Não era naquele momento, não significa que talvez você não pudesse querer continuar tentando. Sim. Mas se não foi naquele momento é porque não era pra ser também. E tudo tá bem. Tudo bem. Né? Sim. Aí fui pra Unicamp, morei lá 2 anos e 8 meses em Campinas. Fiquei nessa. Ali eu aprendi a estudar. Ali eu sou muito grata à Unicamp, porque foi uma faculdade até pra vida, sabe? De como dar uma aula, como não dar uma aula. Como ler um texto, como não ler esse texto. Que legal. Ali foi, acho que puxado, o mestrado é puxado, né? O grau de exigência da universidade, ele pra mim, ele foi desgastante mesmo, psicologicamente, sabe? Sim. Então, por exemplo, eu não conseguia associar morar em São José morar em Campinas e todo final de semana ir pra São José. Isso pra mim era... desgastante. Nem passava pela minha cabeça, sabe? Porque eu tinha que me dedicar mesmo. Uhum. Mas valeu muito. O Unicamp me abriu muita cabeça, sabe? Que legal. Pra questão de vida e pra questão de estudo. Uhum. E... saudades? Nenhuma. Zero. Nem muito. Nada. Mas sou muito grata. Brincadeira, gente. Valeu muito. Nossa, queria rir o restante que... universitário, né? Saudade da galera. Saudade da galera, só. Professores, valeu. Também, sim. Aí eu saí de lá, fui prestar concurso para a Universidade Federal do Espírito Santo. Um professor meu me ligou. Abriu o concurso lá, você não quer tentar? Falei, vambora.
Uhum. Eu era mais, né? Vai, Bora. vamos viver. Uhum. E aí eu passei como professora na Universidade Federal do Espírito Santo. Que legal. Extremo Norte. Fui morar em São Mateus. Aí fiquei lá 1 ano e o meu concurso era para 2 anos, de 1 a 2 anos, na Sim. verdade. Era temporário. Era. E eu, Lilian, aguentei 1 ano. Porque eu tava lá no Extremo Norte, mais pra Bahia do que pro... É uma cultura muito diferente. Muito diferente. Nossa. Eu falo, no meu processo de orientação vocacional e profissional, eu falo disso também. Porque às vezes as pessoas, no impulso, né? Apareceu uma oportunidade, eu vou, faço, aconteço, né? Mas como é importante se conhecer e entender assim, sou disposto a lidar com a diferença de cultura? Tem pessoas que não têm o manejo. E assim, tudo bem. Às vezes é muito difícil enfrentar assim, nossa, a comunicação é diferente, eu não entendo, eu não consigo falar a mesma língua, porque o Brasil é tão grande, ele é continental, Sim. ele é muito grande. E chega um ponto que parece que não fala a mesma língua. Exatamente. Tem pessoas que possuem a facilidade, existe a gente chama de inteligência cultural mesmo, facilidade de entrar em meios culturais diferentes, conseguir se readaptar com muita facilidade. Tem pessoas que não. E aí, a hora que vem esse choque, não suporta. Não aguenta ficar ali. E eu falo isso na orientação vocacional e profissional também. Você quer ir para outro lugar, você entende quais são os desafios. Eu amo viajar, tá? Viajar é uma coisa, viver em uma outra cultura é outra. Você está disposto a isso? Exatamente. E foi isso que aconteceu comigo. Né? Cheguei lá, muito calor. Sim. Né? Assim, parte de alimentação, sabe? Convívio com as pessoas. Sim. Então não era só o status, o título, professora universitária, universidade pública. Né? Isso também abriu outras portas? Sim. Mas, de novo, né? Eu parei para pesar, coloquei na balança. Falei, não é gente, sobre isso. Minha família tá longe. Eu tô longe de Vitória, que é a capital, né? Você pegar um avião. Eu tinha que pegar um ônibus, depois pegar um avião, depois pegar para chegar em São José. Um barco. Não é? Sim. Por aí. E por mais que, assim, a gente... não é um romance isso, mas a minha família, os meus amigos, a minha igreja. Sim. Né? Tava todo mundo aqui. Que é importante para você. E aí eu vi que ali eu não ia crescer profissionalmente. E se eu fosse crescer, o preço para mim tava muito alto. Sabe? De estar sozinha. Não pagava. Não. Aí eu juntei minhas coisas e graças a Deus sim coincidiu. Que no período que eu já tinha me preparado para exonerar o cargo, foi também o período que a universidade decidiu não continuar o governo federal, né? Entendi. Decidiu por não admitir mais professores mestres, só efetivar doutor. Fica a dica. Entendi. Agora tá assim? Sim, porque tem um X, né, de professores pelo MEC, então você vai abrir um curso. Então eu tenho que ter, por exemplo, 10 professores com mestrado, 3 com doutorado. Para ser compatível com o curso superior, né? Então tem um X ali. Entendi. Nas universidades públicas, a maioria dos concursos que que são ofertados no mínimo, titulação de doutor. Entendi. Né? Já tem um outro grau de exigência. Aí uniu o útil com o agradável e você retornou. Exato. Entendi. Foi importante para mim esse regresso. E aí você me perguntou do francês. Foi isso, né? Foi. Outra coisa. Onde que eu estudei francês, né? Por que eu estudei? Eu tinha intenção de fazer mestrado ou doutorado na França. Essa parte educacional, enfim. Mas nessa vai de concurso para lá, concurso para cá, entre e sair de escola, eu desisti da ideia nesse meio de campo, sabe? Mas por ter estudado tanto tempo e de certa forma assim, né, não por uma questão, vamos lá, política, não isso, por uma questão cultural, eu gosto muito da França. Sabe? Eu acho o sotaque, a língua em si, ela é bonita, ela tem seu charme, né? Tem. E gostei de estudar. Eu falei, vou seguir. Aí eu me formei para não perder contato com a língua, com a formação verbal, porque é né? difícil. Sim. Ela tem os seus segredos, seus acentos. Muitos. Não é mesmo? E aí eu falei, bom, vou um jeito. Eu dar aula. Então, sempre fui honesta com meus alunos. Olha, não sou francesa, não sou nativa, não morei na França, mas eu tenho esse conhecimento.
nível básico, te atende? E aí, a moçada do ITA, meus vizinhos, na faculdade, trabalho de tradução, Sim. sempre chegou coisa para mim no francês. Que legal. E aí fui, e falei, olha, eu acho que foi um investimento que eu fiz, Sim. né, para 7 anos. Sim. E falei, agora eu E vou super seguir. válido. Sim. Então, acho que valeu Que para mim legal. nesse sentido, sabe? De deixar o Perfeito. cérebro atento. Sim, né? legal. Que história linda. Ai. Adorei ouvir sua história, sua trajetória. É lindo. É nítido que existe uma vocação no ensinar. Então, que Olha. você desperte o seu olhar aí pro ensinar, tá bom? Uma psicóloga falando isso, é muito legal ouvir sua trajetória mesmo. E a forma amorosa que você fala de tudo isso, Olha. né? Isso é gostoso de ouvir. Obrigada pelo feedback. Imagina. Obrigada, Lilian, por ter Amiga. aceitado o convite. Obrigada por ter compartilhado com todo mundo a sua história aí. Tenho certeza que você terá ainda uma jornada na vida acadêmica muito longa aí. Acredito em você. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Deixem seu feedback, deixem seu comentário, sua dúvida para Lilian, caso tenham. Sigam ela lá na rede social. Vou deixar seu Instagram na descrição do vídeo para vocês seguirem ela. E é isso. Comentem outras profissões que vocês gostariam de ouvir, que vocês gostariam de saber mais, conhecer como é que é o processo, como que é o perfil da pessoa dessa profissão. É muito importante para mim, para eu continuar convidando pessoas que façam sentido para vocês estarem ouvindo. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.